Pronto, pessoal, continuando. Vai lá. Ok. Pode continuar. Então, continuando o nosso relato, né, das atividades extensionistas do nosso grupo, eu vou falar um pouco sobre os desafios institucionais, né? É meio que um resumo do que nós passamos durante essas aplicações dessas disciplinas. O planejamento versus a realidade. Então, nós tivemos uma tensão constante entre o cronograma acadêmico e as demandas emergenciais da turma, porque, diferente de uma disciplina habitual, né, que não tem um caráter extensionista, por exemplo, dentro da matemática, nós temos álgebra linear, cálculo, onde nós elaboramos lá o cronograma certinho e vamos seguindo etapa por etapa. Na disciplina extensionista, não tem isso, né? Então, constantemente, nós mudamos esse cronograma para que a, nós nos adaptemos às demandas dos trabalhadores e dos alunos da rural, porque muitas das vezes nós mudamos o nosso cronograma por conta de um relato de um aluno de graduação. O aluno, uma das vezes, nos relatou que eu não acho legal abordar esse tipo de tema, porque o aluno que eu atendi numa tal aula, ele ainda não tem conhecimentos prévios para poder acompanhar esse tipo de conteúdo. Então, nós tivemos que readaptar o conteúdo da aula, levando em consideração essa demanda, né? Só para dar um exemplo. Outro, né? Risco aplicacionista. Evitar que a extensão seja apenas uma aplicação de saber. Então, seria simples se nós tivéssemos nosso conteúdo programático pronto e chegássemos lá na turma e falar, hoje é aula de material dourado com operações e acabou, né? Seria um trabalho frio, né? Na contramão de um trabalho extensionista e até da prática, a professora Adriana, né, que é a pedagoga do nosso grupo, ela segue a linha Paulo Freire. Então, ela constantemente está lendo a obra de Paulo Freire para poder adaptar o conteúdo programático, levando em consideração as referências pedagógicas, né? Então, também nós temos esse cuidado durante a elaboração da disciplina. E a flutuação, dificuldade de manter uma frequência dos trabalhadores devido às escalas e às liberações de trabalho. Então, já tivemos aula com 8 alunos, 10, 14, 15, no máximo 15, né? Porque a Wanda Sedai pode trazer no máximo 15 trabalhadores. Então, também temos que nos adaptar a essa dificuldade e a essa demanda, porque a SEDAI pode requisitar aquele trabalhador para realizar uma atividade justamente no dia da disciplina. E aí nós não podemos interferir nessa questão e falar, não, ele tem que estar aqui, né? Então, nós temos todos esses desafios nessa disciplina extensionista. E essa foto aí, deixa eu ver se na próxima tem ela. Próxima tem aqui, né? Aí deixa eu só concluir nesse próximo slide,
que é parte da estrutura da obra, né? Fui infeliz na escolha dessa foto, não tem nada a ver, né? Mas, enfim, a parte 1, nós temos os artigos publicados, né, de 2018 a 2024. Atualmente, né, nós pegamos os relatos de experiência, tanto dos alunos de graduação como dos trabalhadores da SEDAI, né? Estamos trabalhando num segundo artigo. E também pegamos a teoria e vozes, né, narrativa dos trabalhadores e as experiências através de fotos e as conclusões da Educação para a Liberdade 3, né, corrigindo, não é 2. E para concluir, né, observamos um movimento claro do silêncio inicial para a participação crítica. Alguns trabalhadores iniciaram essa disciplina lá em 2025-1 sem conseguir falar. Eles não conseguiam falar na sala de aula. Nós perguntávamos, ficavam calados, só observando e tudo. E hoje eles conseguem dar o seu relato de experiência através da escrita e da fala. Então, isso é extremamente recompensante, né, para quem está trabalhando uma disciplina extensionista. Aí, para 2026, o desafio é manter a ludicidade, sem enfatizar o dilema da EJA e consolidar a pesquisa sem perder a ternura da extensão, porque conseguir manter uma caracterização de acolhimento e de exclusão dentro de uma disciplina extensionista que tem diversas demandas é um desafio constante, né? Então, e também você participar de reuniões semanais e toda hora ter que reconstruir o conteúdo programático também é um desafio constante, né, para essa disciplina. E eu finalizo com essa foto aí, que aconteceu nessa segunda-feira, que foi o encerramento da disciplina com recebimento do certificado. Tem alguns relatos, né, que a gente ainda está filtrando aí, né, de alunos emocionados, né, que tiveram seu primeiro certificado dentro da nossa disciplina. Alguns relataram que foi a primeira vez que eles entraram numa universidade, né, e conheceram o espaço. Alguns já estavam perguntando, professor, quando que a gente volta, né, na disciplina? E isso aí não tem preço. Alguns até perguntaram, professor, como que eu faço para que eu não saia desse ambiente acadêmico? Olha que legal. O aluno perguntando para você como que ele faz para continuar nesse espaço acadêmico para sempre. E antes, ele estava dentro de uma prisão sem perspectiva de futuro nenhuma. Isso não tem preço, né? Então, concluo a minha fala e estou aberto para perguntas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agora com Marcelo. Marcelo. Tá. Apertei errado. Então vai lá, quem quer continuar? Eu posso continuar? Sim, você já. Isso, eu olhando para esses trabalhos, né, em primeiro lugar, parabéns ao Verdão pelo trabalho, assim.
Acho que é muito importante também entender o papel da extensão universitária assim, nesse contexto, né, da gente levar o que a gente tem produzido aqui dentro para outro lugar. Então, eu participei também de um projeto de extensão que trabalhava com jovens e adultos aqui na Ilha do Governador, mas olhando para os trabalhos, né, do Alberdano, me levou para um campo assim muito sensível assim do significado do que é educação matemática, sabe? De como, enquanto educadores matemáticos, deveria uma série de trabalhos que podem. E acho que no final o saldo, os relatos são muito legais assim de ouvir. Então, de que maneira assim a gente tem pensado de como nós, enquanto professores de matemática, enquanto professores de informação, enquanto pesquisadores, a gente tem ajudado as pessoas a viver de uma forma melhor. Assim. Acho que quando a gente fala de educação matemática, a gente está olhando para como as pessoas elas se relacionam com a matemática e de como esses relacionamentos podem te ajudar a ler um mundo melhor, a viver um mundo melhor, a interpretar o mundo de uma maneira diferente. Né? Acho que no caso das pessoas em situação de privação de liberdade, no caso deles foram insegretos, mas o contexto é um pouco parecido. Assim, essas pessoas elas têm marcas de exclusão muito fortes. Né? E o Alberdano trouxe uma palavra muito importante quando a gente fala nesse contexto, que é a ideia de pertencimento. A escola e a educação para as pessoas privadas de liberdade não é a cotidiano delas. É como se aquilo ali para elas não servisse. Então, à medida que você coloca diante dessa pessoa a perspectiva de que, em primeiro lugar, o que ela tem é importante, a bagagem de vida dela, o que ela sabe é importante, ela sabe coisas, isso é o primeiro ponto. A ideia da pessoa entender que o que ela produz na mente dela tem significado. Então, o Alberdano disse que as pessoas elas trazem a ideia de que eu não sei nada de matemática, que matemática não é para mim, porque a matemática é uma ciência que reforça a exclusão também. Mas pode deixar isso claro também, que a matemática, na mesma medida que a gente tem pensado de como a gente pode promover igualdade nesse sentido, né, de trazer essas pessoas para o campo, a gente também tem que entender que, enquanto ciência, a matemática reforça a exclusão. Né? Então, pensar sobre essa perspectiva é algo de muita sensibilidade. Acho que os trabalhos do Alberdano traz muita sensibilidade, assim, tudo pensar em como essas pessoas merecem estar no centro das discussões, assim, de como a vida delas merecem estar no centro das discussões, não reduzindo elas ao crime que elas cometeram. O Alberdano mesmo trouxe de que quando eles trouxeram a perspectiva de não, vamos falar sobre crime, eles não queriam isso, porque a vida deles não é isso. Eles não são só isso, entendeu? Então, e essas pessoas elas têm múltiplos conhecimentos. Eu lembro que a Ana Clara, no passado, falou, e isso me marcou muito, que as pessoas no sistema penal elas têm uma localização geográfica muito forte. Assim, elas sabem para que lado fica tal favela, para que lado fica... e coisas que a gente, na maioria das vezes, não tem. Eu não consigo ir para lugar nenhum sem um GPS, sem um aplicativo. E essas pessoas elas conseguem se localizar dentro da mente delas de uma maneira muito genuína. Então, e por muitas vezes utilizado, né? Então, dentro dessa perspectiva, no meu trabalho também, a gente traz essa ideia dessa valorização da educação matemática que coloca no centro da discussão essas pessoas, mas, sobretudo, a vivência delas. Né? Eu lembro de, dentro dos textos que foram analisados, tem um trabalho que fala sobre a perspectiva do ensino de frações, que é algo que é muito presente, né? Dentro do nosso cotidiano, mas ele trabalhava no contexto do tempo de reclusão. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas eram ludibriadas, assim, por não saber calcular a fração, o que é um terço da pena. Então, o pesquisador ele trouxe para a pesquisa dele essas discussões, né? Trabalhando a matemática, mas o centro não é a aplicação do conteúdo, mas de como aquele conteúdo pode atravessar a vida dessa... O conteúdo já atravessa, mas como à medida que a pessoa entende, ela pode se colocar como um sujeito político para entender sobre a perspectiva do que ela tem vivido. Acho que é isso que eu tinha para comentar. Foram os gatilhos que me deram a partir do que eu ouvi do Alberdano. Só antes de passar para a Ana Clara, gente, eu esqueci de falar uma coisa.
toda vez que eu falo para graduação, eu acho que é importante falar. Acho que é só um parênteses, depois a gente volta, tá? Eu não lembro exatamente se matemática na escola em que período tá, mas eu acho que é de quarto, né? Muita gente quer do segundo. Segundo, Tá no enfim. quarto. Só para dizer que a graduação, para mim, não foi algo fácil. Assim. Mas eu não estou falando isso de uma maneira, tipo, não, eu estudei muito e superei. Não, não foi isso que aconteceu. Assim, eu era um aluno na graduação que veio de ano para baixo, assim, em relação a notas. Assim, eram múltiplas dificuldades que eu durante a faculdade. Eu entrei, eu vim de escola pública, então eu entrei, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo aqui. E acho que no início, tudo reforçava para que eu não estivesse aqui mesmo. Assim. A distância da minha casa, eu trabalhava de telemarketing de manhã, então eu estudava à noite também. Então, vinha para cá sempre exausto. Então, às vezes eu não queria estar aqui. Poucas eram as matérias que eu realmente gostei de fazer na faculdade. Mas eu tinha um desejo, assim, eu me via como professor no futuro. Eu acho que era isso, né? Que me motivava. Mas, assim, o que eu queria dizer era isso, assim, que é como se esse lugar fosse projetado para pessoas como eu não ocupar, assim. É como se a gente te dá o acesso, mas a permanência não é para você, sabe? Era essa sensação que eu tinha. Então, eu ficava ali, as notas, às vezes estudava muito, não conseguia nem tipo 3, 4 na nota, então era algo muito difícil para mim, verdade. E depois de um tempo, aquilo ali eu fui entendendo como é que falavam a língua dessa galera daqui. Acho que era isso, eu acho que foi isso. Eu entendi qual era a língua da universidade. E fui criando maturidade também, que é algo que a gente vai aprendendo, né? Maturidade de estudar, do que estudar, de como. Então, isso tudo eu fui aprendendo, contei com pessoas que me ajudaram muito. Jonathan, inclusive, me ajudou com estudar comigo, me ajudou a fazer trabalho comigo, enfim. Então, existem pessoas que vão te acolher nesse lugar, outras não. Mas acho que o que eu queria dizer para vocês hoje, antes de passar a minha fala, é que as coisas elas vão acontecer, sabe? Por mais que no início, então, para mim foi assim, horroroso. O meio e o final não foi também tão legal, mas no início, foi muito difícil, sabe? Porque era isso, o primeiro semestre, uma matéria aprovada, no segundo, reprovei todas. E quando eu vi, tipo, eu falei, cara, eu era bom em matemática, né? Eu gostava, pesadelo é esse na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fui insistindo, assim, meio que isso, você vai sangrar um pouco, infelizmente, sabe? Porque essa sensação que eu tive, assim, que eu tive que encarar isso de frente. A gente escolhe sequelas, isso, assim, a sensação de insegurança, olhando de quando eu saí da faculdade, eu me sentia muito pronto para assumir uma turma e tudo mais, mas isso vai estar encarando, eu encarei isso aqui, então minha mensagem hoje é essa, assim, tipo, hoje eu estou no mestrado e, assim, nunca imaginei, a verdade é essa, imaginei estar concluindo o mestrado, assim, mas falo isso com muita realidade, assim. Não é fácil, não é romântico, quando a gente forma parece que você olha para trás, passou um caminhão, as pessoas não têm dimensão do que é viver, do que é ser um menino preto da UFRJ, da escola, as pessoas não têm dimensão do quanto isso é doloroso para a gente. Mas me coloco aqui também para caso vocês quiserem conversar comigo, né, se ajudar, não cálculo, álgebra linear, não para nada, gente. Para passar, entendeu? Mas se tiver que estudar de 100%, vai, mas é isso, assim, acho que pro noturno eu faço questão de ter essa fala, porque eu queria ter ouvido isso de alguém como eu, assim. E é isso, quando eu escutava as pessoas falando, parecia que era muito fácil para todo mundo, e só para mim, só para mim era difícil, mas não. Assim, acho que é importante ter esse momento de abrir o coração, tá bom? Muitos devem se identificar com o que ele está falando, mas eu acho que é isso. A UFRJ, infelizmente, inventada para pessoas pretas, periféricas, moradores de favela, mas ela tem que ser invadida, né? A UFRJ, assim como o Brasil, eu acho. A UFRJ reflete muito
essa lógica social do Brasil, né? Mas eu acho que também, dando um contraponto, como eu já estou aqui há muito tempo, eu vou dizer que 30 anos atrás era muito pior. Mas, assim, acho que é isso. Acho que tem que... Não é romântico, como... Não é que ela fala assim, de superação. É porque não era para ser necessário ter que superar, porque não era para ser assim. Mas eu acho que a gente vai invadindo, né? É isso. Sim. Só para comentar primeiro o que o Cadu traz, que é muito interessante, e aí vou puxar também para a discussão. Não sei se vocês já ouviram falar da Audre Lorde, que é uma feminista, negra, escritora, ativista, e ela já é falecida, estadunidense, né? E ela fala sobre o erótico. Ela fala sobre o erótico não como essa coisa da pornografia, do sexual, mas o que nos motiva, né? O que nos mantém vivos, acesos. E ela fala sobre lugares antieróticos. Lugares antieróticos são lugares que mantêm o medo e a vergonha muito presentes. A gente ter receio de se colocar, de falar que não entende. E a Eduardo não falava sobre privação de liberdade, mas sempre quando a gente trabalha esse texto, né, discutindo, a gente fala sobre como a prisão é um ambiente muito antierótico, porque lá é onde as pessoas sentem muita vergonha. A tatuagem do ex-presidiário, do egresso, sempre vai estar ali quando você quiser arrumar um trabalho. Quem tem familiar já viveu isso, de saber que a pessoa sempre, para reconstruir, vai ser muito difícil. Lá dentro tem toda uma conformação do seu corpo, você não olha diretamente nos olhos das pessoas, você entra de braço para trás, qualquer gesto seu gesticular já pode ser tomado como um ato violento. E aí a prisão é considerada um ambiente muito antierótico, mas eu acredito que, assim, dentro dessa fala, às vezes a gente consegue levar o erótico nas nossas ações, com a educação popular, com uma educação que seja igual o Oberdan traz aqui, mostrar Machado de Assis, mostrar trabalhos que relacionem a matemática com realidades, não colocar a pessoa num lugar de burro, de eterno aprendiz, como se ele não tivesse nada que trazer. E, às vezes, o nosso antierótico é a universidade. O meu antierótico é a universidade, tem sido a universidade há muito tempo. Estar no doutorado e com certeza o Cadu, quando ele traz a graduação, é muito difícil, assim. E a universidade deveria, em tese, é para isso que a gente tem que chegar invadindo com o pé na porta, ser o lugar onde a gente mais se sentisse bem. Mas o que a gente mais faz é sair de uma aula sem entender, e aí achando que todo mundo entendeu muito quando o professor falou, e aí quando tu compartilha com um amigo, ele fala, também não entendi merda nenhuma. Aí tu tá junto, mas tu tá junto na insuficiência também. É muito doido, a gente acha que aqui a gente vai criar os educadores que vão descobrir a roda, mas a gente não sabe nem como tratar uns aos outros. E aí isso daí começa também numa dinâmica de competitividade, enfim. Tem que não entrar nessa dinâmica. Sim, pois tem que quebrar. Bem rápido, assim, sem pegar a sua fala, mas é que semana passada eu vi um relato de uma amiga minha, que é uma mulher negra que está fazendo doutorado aqui na UFRJ. Aí ela contou que ela começou a perceber que na aula tinha os meninos brancos, tá? Uma matéria do doutorado, que ela começou a perceber que ela falava alguma coisa, eles começavam a rir. Assim. Enfim, resumindo muito a história, ela começou a perceber que tinha a ver com o fato de ser ela que está falando, ela é uma mulher negra, etc. E assim, só para resumir muito, e acho que entendeu que a sua fala, ela falou, o que a gente faz? A gente se aquilomba, porque tem outras pessoas negras na sala, né? Então, em vez de, entubar essa agressão, a gente se aquilomba, quer dizer, se reúne. O que é se aquilombar? É se reunir para formar a resistência, né? O aquilombamento é isso. Sim. Essencialmente. Então, acho que o movimento é esse, né? Sim. Mas é isso, não é uma coisa romântica, porque não era para isso ter que ser necessário. Sim, mas né? Ferramentas de resistência. E aí, eu queria deixar também para vocês se interessarem no assunto, assim como o Cadu estende, eu estendo aqui, se vocês quiserem pegar meu e-mail para falar sobre qualquer outra coisa, academia, enfim, estou de portas abertas, mas eu queria trazer o Fio da Meada, que é um podcast que está no Spotify gratuito, onde a Vanessa Cavalieri
que é uma juíza que é da Vara da Infância e da Juventude aqui do Rio de Janeiro. O nome do podcast Não Quero Prender Seu Filho. Vanessa Cavalieri não quer prender seu filho. E aí eu estou indicando ele para vocês ouvirem o absurdo que ela fala, porque mesmo trabalhando dentro do Legais com Pesquisa, se ela estivesse aqui, eu falaria que ela está dizendo um tremendo absurdo. Ela praticamente, para vocês verem como o sistema, né, socioeducativo e, como na fala do Oberdan ficou claro, assim, o sistema prisional também é excludente para pessoas pobres, para pessoas negras. Ela fala coisas assim... esse podcast ela está tratando sobre os filhos de papai que estão cometendo cyberbullying, cybercrimes, tipo o que a gente tem visto aí no Discord, né? E aí ela a preocupação dela de falar nas escolas particulares com os filhos dessa população, escolas na Barra, enfim. Aí ela fala, abre aspas, porque a gente não pode cortar todas as cabeças, porque se a gente cortar, não sobra nenhuma. Então, a preocupação começa em cortar a cabeça de uma juventude. E a gente precisa deixar isso bem claro. Isso não só dentro da prisão, a gente vai ver também em escolas públicas, enfim. Mas na prisão, na privação de liberdade, é o extrato daquilo ali, né? Se a gente acha que a universidade está distante para a gente, quando você chega na privação de liberdade, como o Oberdan trouxe, o adolescente não sabe nem que é faculdade. Para explicar, agora eu estou no Degase 3 vezes na semana, né? Para explicar para os adolescentes, eu falo, tem a faculdade. Aí ele fala, mas você faz junto com o ensino médio? Porque são garotos de 14 anos, de 15 anos, que às vezes não sabem ler nem escrever. Então, assim, o universo, a universidade, esse espaço está muito segmentado para pessoas específicas e quem consegue furar a bolha. Mas até mesmo pessoas que vêm de comunidade, pessoas periféricas que estão dentro dessas interseccionalidades, sentem um afastamento da própria família. Porque quando você fura essa bolha, parece que você tem que se transformar em algo, você tem que se modificar. E a sua família sente esse distanciamento também, mas eles não têm uma referência nem de pessoas que estejam no ensino médio. A gente está falando de... quando a gente trata de sistema prisional e socioeducativo, a gente está falando de abandono paterno, de pais que morreram ou estão presos, ou que foram comprar o cigarro e nunca mais voltaram, assim. De mulheres sobrecarregadas, sobretudo mulheres negras, a maioria, sim, porque dentro do socioeducativo a maioria são jovens negros, pretos e pardos, e aí essa sobrecarga vai aparecendo muito, e nesse podcast dessa juíza branca, moradora da Zona Sul, a gente vê que tem um grupo que pode ser pensado em justiça restaurativa. Mas a menina prenderam a filha da professora que era negra e bolsista no banheiro e molharam o cabelo dela, mas porque elas não sabem como é para fazer. Vamos dar a interseccionalidade da Djamila Ribeiro para elas lerem e fazer uma redação. Porque para o filho do rico tem uma outra medida. Você não precisa encarcerar. Mas para o filho do pobre, do negro, não tem. Não há outro caminho. E aí a gente vai falar sobre esse espaço de não pertencimento escolar, porque foi na escola que esse adolescente, essa criança, ouviu que ele não gostava de fazer escolhas, que ele dormia muito. E aí, quando você vai falar com esse adolescente na realidade, ele ia para a escola para comer mesmo, porque era onde tinha merenda. E aí ele dormia, porque às vezes muito tiroteio, ou a realidade do trabalho do tráfico também. Ninguém aqui está de anjo achando que esses meninos, todos que estão ali, não têm questão cota infracional ou com crime, mas é o que o Cadu traz. A gente não tem que reduzir a pessoa só a criminalidade. E quando a gente fala de educação nesses espaços, a gente não está falando de privilégio. Nós não somos boas pessoas por estarem ali. A educação dentro desses espaços é um direito por lei. A gente tem que assegurar a lei, porque é o nosso compromisso enquanto educadores. Quando a gente entra numa universidade pública, bem, pelo menos eu penso que é nisso que a gente tem que pensar, né? Então, o educador que encara e vê essas múltiplas faltas, ele pode sim ter um caminho mais diferenciado dentro desse percurso. Não vou dizer que a gente consegue mudar tudo, porque a gente sabe que a educação sozinha não muda nada e nós somos indivíduos que sofreram pra caramba, que têm seus desgastes, que às vezes não fazem uma terapia e não vão conseguir salvar todo mundo, né? Mas a gente tem que pensar sobre isso. O que a escola deixa de reconhecer nessa juventude, nesses meninos mapas, nesses meninos que são muito bons em matemática, porque já trabalham matemática no tráfico, na boca tu não consegue trocar R$100 por 2, não. Viver. Eles têm um outro saber, mas às vezes o saber da escola não chega até esses corpos. E aí eu trouxe aqui
um retrato da minha pesquisa de dissertação, porque desde a graduação eu estou trabalhando com os adolescentes, às vezes em viés diferentes, mas trabalho. E aí tem um menino, né, o vulgo dele era Semente, até porque eu não posso colocar a identidade deles aqui, e ele traz: com 17 anos, eu parei no CTR por tráfico de drogas. CTR é a porta de entrada do DEGAS, é como se fosse a delegacia, né? Mas se eu tivesse algo para distrair a mente, com algo interessante, tipo um curso, trabalho, melhoria para minha família, uma condição melhor, talvez eu não precisava passar por essa fase difícil da minha vida. O que me faz virar a mente é ver minha mãe trabalhar a semana toda e no final de semana ter que comprar mantimento para dentro de casa e depois não ter um dinheiro para ela curtir com ela própria, tipo fazer o cabelo, a unha, curtir as colegas, porque ela é digna. Sei que não sou o filho perfeito que ela esperava, mas tento dar o meu melhor para minha família. A gente está falando de um menino aqui com 17 anos. E, assim, mesmo de uma estrutura que vem de Santa Cruz e tal, eu nunca vou ter passado por isso. Eu tive um pai, uma mãe, eu tive pessoas que me levavam até a escola e eu não tinha que me preocupar com 17 anos se minha mãe tinha dinheiro para sair com as amigas. E aí, como a gente vai atribuir burrice ou ignorância a um adolescente que escreve isso? Um adolescente que está ali, o caso dele era furto e associação ao tráfico, né? Que desde os 14 anos está no tráfico, está na boca, porque a referência que esses adolescentes têm, que esses homens têm, é o traficante mesmo. É ele que está ali ostentando. E quando a gente é adolescente, a gente faz... Quando a gente é adulto, eu faço muita merda. Que dirá o adolescente que ainda está formando a cabeça e vê tudo. E aí, quando o professor traz a visão de aquilombamento, né, é muito importante a gente pensar. Claro que pensando também no demarcador racial que tem, né, quando a gente usa essa expressão, mas também pensar outras formas que aparecem para a gente quando a gente está nesse espaço da universidade. E o que tem me mantido em pé dentro da universidade, dentro da privação de liberdade, são os coletivos, os movimentos sociais, os coletivos, o Escrevendo a Liberdade, que é esse coletivo que eu faço parte desde 2020, inclusive, ele é aberto para quem quiser se chegar, está no Instagram, se quiser tirar dúvidas, se quiser estar ali junto. É um coletivo que pensa literatura, pensa educação nesses espaços, para além desse viés, como o próprio Oberdan falou, salvacionista, ou infantilizador, ou moralista. E aí eu tive essa experiência, né, de esse ano, em agosto, no México, com o edital da CAPES, para poder aprender um pouco sobre a privação de liberdade lá no México. E aí, mesmo que a gente não consiga falar sobre territórios diversos, assim, como se Rio de Janeiro é a mesma coisa que Cidade do México, não. Mas a gente acha muitos paralelos, igual na fala do Cadu ou na fala do Oberdan. A gente percebe que tem muita coisa que se complementa. Tem um aluno no projeto do Oberdan, um egresso no projeto do Oberdan que não foi nem alfabetizado. Aí tu pensa, remissão de pena pela leitura, que não sei se todo mundo está familiarizado. Se ele é se ele é um livro, você faz uma redação, você perde 4 dias na sua pena, na sua sentença, no seu tempo ali de prisão. Como é que tu vai fazer isso, propor-se a maioria do sistema socioeducativo e do sistema prisional? No socioeducativo não tem remissão de pena, mas no prisional tem adultos que não sabem. Assim, você já cria a exclusão dentro da tentativa de inclusão, né? E aí isso é difícil. Então, é como a gente pensa, assim, e eu acho que é interessante que o Oberdan trouxe muita coisa que eles já fizeram ali na prática. Mas pensar mesmo essas juventudes, a cultura e a resistência desses jovens dentro da matemática mesmo, tirar as exatas desse lugar de que ela não pode ser ligada, conectada à realidade. Porque quando você traz, tipo, olha, se você prender isso aqui, você consegue fazer o cálculo de quanto tempo te resta. É garantia de direito também, a pessoa vai se articulando. Paulo Freire já dizia isso, da alfabetização. Como é que você alfabetiza trabalhadores com avião, se eles nunca viram um avião? É nítido. Como também é muito simples, assim, quando a gente já está muito tempo estudando, que às vezes o adolescente, o homem que está ali, a mulher, enfim, o sujeito que está ali preso, não vai querer falar. É igual a gente, se a gente vive em área de tráfico, a gente não quer ficar falando sobre tráfico todo dia, 24 horas por dia, imagina.
A gente precisa de fugas de outros lugares, de falar sobre sustentabilidade, às vezes falar sobre aqueles caras do Chico Moeda. Às vezes é isso que funciona. É daqui que você vai puxar e vai tirar uma outra coisa. E pensar nisso. E a gente tem a Lélia Gonzalez, que fala sobre a mexicanidade, o português, você se apropriar dessa língua que é nossa para poder legitimar e continuar construindo saberes. Pensar a decolonialidade, a educação popular, que é o que eu venho trabalhando durante a tese de doutorado. E aí eu quero trazer um exemplo também na prática, para já perguntar para vocês sobre o que vocês colocaram nas frases. Alguém conhece esse homem que está aqui? Conhece? Conhece? É que você fez uma cara tipo assim, conheço, conhece? Quem é? É o Orochi. Então, dentro do Degasse, você não precisa dizer quem é esse homem, você precisa dizer quem é Anne Frank, você precisa dizer quem é Clarice Lispector. E falar por que Clarice Lispector é bom, porque a galinha é genial. Porque eles não acham a galinha genial, eles acham a galinha uma merda. E aí, tu traz Orochi, eles ficam, caraca, tu conhece Orochi? E aí tu fala sobre ele ser de São Gonçalo, fala sobre ele não ter nem 30 anos e o que ele construiu. E aí você traz o rap, mas não o rap num lugar de o que as pessoas falam, né? Que rap é coisa de vagabundo, de bandido, que só tem apologia ao crime. Tem muita coisa, tem muita apologia ao sexo, às drogas, mas tem muita coisa dentro do rap que não é só por isso que os meninos estão encantados por Orochi. E aí a gente trouxe uma atividade, essa música do Orochi, que é Se o Mundo Acabasse Hoje, né, com a Jax e Borges, que eu trouxe um trecho aqui, se o mundo acabasse hoje, qual seria seu desejo? Você morreria sóbrio? Enfrentaria o seu medo? Eu ia dar um 2. Eu ia todo derretendo. Claro que eu ia transar se ainda tivesse tempo. Minha bitch é foda. Ela dança pra mim vendo o mundo acabar. Álcool e drogas. Vão me anestesiar quando o mundo acabar? Notas e joias. Devem se despedir quando o mundo acabar. Nossas memórias. Será que vão estar aqui quando o mundo acabar? Sua vida é única, meu velho. Ninguém vai viver por você. Quem vai sorrir, quem vai chorar. No fim, quem vai se arrepender. E aí, tu vê garotos que não sabem ler nem escrever, ou então que estão tímidos, porque na escola falaram para ele que eles não eram bons na leitura e na escrita, cantando a música e lendo no papel, e falando sobre isso. E trazendo, por exemplo, sobre a solidão que eles têm por não estarem usando drogas lá dentro. E aí, como isso pode ser um gancho para pensar essa relação mesmo com a própria droga. Eu não vou aqui dar uma de puritana que ninguém fuma maconha aqui, todo mundo né? Mas a gente sabe que alguns corpos são marginalizados com esse uso. E aí, você pensar, quando fala, será que vão estar aqui quando o mundo acabar? Essa coisa da anestesia. Quando a gente estava tocando essa música, um deles falou assim, pô, é muito estranho ouvir isso daqui, sem estar na pista. Dá uma solidão. Você já consegue falar com homens, com meninos, né? Mas eu digo homens que são adolescentes de 16 anos, que às vezes já têm 2 filhos, sobre essa solidão. O que é essa solidão? E aí eles trazem abandono paterno e aí o menino, às vezes, se permite chorar dentro de uma sala de aula, dentro de um lugar que ele se sente à vontade. Um menino que, na maioria das vezes, foi ensinado que chorar é um sinal de fraqueza. E aí tem uns trabalhos deles aqui sobre essa atividade. Se eu fosse hoje, eu ia dar um abraço na minha família. Eu ia fumar um balão da flor com o dia da gorda. Eu ia transar se ainda tivesse tempo. Eu ia brotar na praia. Minha vida é uma escola. Cada dia tem um dever a se lidar. Uma matéria para aprender. Uma maneira de aprender para ficar esperto. Isso são eles depois de ouvirem a música e a gente falando, tá aberto, vamos construir aqui juntos e vamos conversar sobre isso. E aí você vê, tipo, esse adolescente, ele tinha 14 anos, já estava na segunda passagem, já tinha vivido em abrigo e 8 meses na rua. O que esse adolescente passou na vida, eu espero que nem em 60 anos eu vá saber, porque é um saber que vem construído pela dor. Mas se você só coloca ele nesse lugar de vítima e revitimiza esse corpo, como se fosse um corpo preto, um corpo favelado, um corpo... Você não vai conseguir tirar nada dali.
Então, eu não sou educadora de matemática, inclusive, se você soubesse minhas notas de matemática, foi colocado. Não, pelo amor de Deus. Mas eu construí esse trabalho muito movida pelos anos que eu tenho vindo aqui. Desde 2022 eu venho falando nessa matéria. Muito também motivada pelo que o Cadu traz de ser um noturno, de ser uma galera que está tentando, que às vezes está aqui prestando atenção, mas que já está dormindo e tudo bem, entendeu? Mas se alguma coisa entrar aqui já fez sentido, já valeu a pena. E aí, eu estava até conversando com uma amiga minha, que ela é da matemática, né? E aí eu falei para ela, dá uma olhadinha no meu slide, vamos conversar sobre isso, para ver se eu não estou falando besteira. Mas se eu tiver, vocês já jogam bolinha de papel e falam que eu falando besteira. Mas é pensar essa criação de vínculo antes mesmo de um conteúdo. Às vezes a gente acha que, isso é... Mas, gente, quantas matérias a gente não tentou ser melhor porque a gente gostava do professor? Porque aquele professor falou, vamos esse livro aqui, vem para o projeto de física que tem aqui à tarde, tá? Vamos dar esse jeito. A gente se aproximava pelo vínculo, o afeto, ele é uma coisa que não é falada na universidade e nem nesses espaços, mas é muito importante. Eu falo. É importante. Validar o que os adolescentes trazem, seus modos de falar, suas referências, suas vivências. É muito o que o Verdão traz, o Cadu também traz na fala dele. Evitar a matemática como controle, punição ou humilhação. Você não entende nada, isso é fácil. Gente, quem não foi humilhado aqui no ensino... Superior. Pode dar cruz, mas assim, você ficar, tipo, não é possível que você não entende isso. E você não entende, aí você pensa assim, mano, eu sou muito burro. Imagina para um adolescente que já foi falado para ele desde pequenininho ou para uma pessoa que está dentro do sistema, porque é isso. Os meninos, eles falam que o Degas é tipo a escolinha da prisão. E muitos deles, infelizmente, né, a gente não tem estudos sobre isso, mas seria interessante ver quem na socioeducação vai no sistema prisional, porque são muitos, assim. E aí, lidar, assim, reconhecer o racismo estrutural, a desigualdade, as múltiplas faltas. Não adianta a gente achar que a gente entra na sala de aula e a gente vai falar sobre física, sobre a lei de Newton, e não vai levar em conta que o adolescente, ou então o aluno, ou qualquer pessoa esteja ali dormindo, porque ele vem, sei lá, da casa do caramba, pega 3 conduções e tem que voltar para casa, e às vezes não tem nem o dinheiro da passagem do outro dia. Então, assim, quanto a gente não está implicado, só porque a gente está em uma matéria XY, e acaba abandonando esses cursos, assim, essa prática. Explicitar que o erro não é um problema, mas ele é parte do processo, entender que a defasagem escolar não é incapacidade, é resultado de trajetórias sociais, matemática em diálogo com rap, com slam, com grafite, métrica tem na letra de rap, padrão, simetria, contagem, ritmo, dá para trabalhar matemática e música que eles conheçam, trabalhar porcentagens, assim como o Oberdan trouxe isso na prática, né? Estatística com letras que falam de desigualdade, violência, território, o grafite para discutir geometria, proporção, enfim, criatividade de álgebra e função a partir de dados da própria comunidade. Produzir atividade de experimentação e autoria, eles se sentirem autores desses trabalhos, né? Autonomia. Projetos em que os adolescentes criam algo, porque é uma coisa que o Cadu trouxe, que eu até esqueci, que bom que você lembrou, território. Às vezes é um ótimo gancho, tipo, para o adolescente, para o aluno, que chega lá, até dentro do prisional, isso é bem presente. Eu não sei nada, não sei fazer, professor. Tu pega um mapa do Rio de Janeiro e fala assim, mas onde é a Gardenia Azul aqui? ICDD, mas AVK. Eles já sabem, eles vão te ensinar, assim, porque eles sabem muito de território, eles sabem muito de cidade, do que está rolando, às vezes até mais do que a gente está lá fora. Os meninos já sabiam coisas antes de acontecer, por exemplo, o que aconteceu, a chacina, mês passado, eles já sabiam tipo, muito do que estava se caminhando, assim, eles têm uma visão política, uma visão de território muito grande, mas é isso, se a gente achar que a gente vai chegar lá e vai ouvir um teórico, pesquisador citando coisas, aí a gente está também muito doido, né? Uso de jogo colaborativo, resolução de problemas,
questionar exemplos prontos que vêm de outras realidades, essa coisa da matemática como um lugar branco, né? A gente não fala de Egito, quando eu botei uma foto dos egípcios para falar sobre isso na pesquisa, eles falaram assim, são os escravos da Bahia, né? E a gente vê, meninos retintos que falam que não são negros. Por que isso? Veio da cabeça deles? Não, porque eles já entenderam socialmente, quanto mais você se aproximar do que é negro, mais você vai sofrer uma exclusão. Então, eles querem fugir disso. A coisa é tão feia que foi apresentado para eles negros em um lugar de subserviência. Então, eles não conhecem uma Carolina Maria de Jesus, eles não conhecem um Giovanni Martins, eles não conhecem. Então, trazer essas pessoas como protagonistas mesmo, de uma outra realidade. E até essa autoestima surge. Eu trabalhei a música do Baco essa semana que passou, autoestima. E aí eles gostaram tanto, e eu trabalho, a maioria são meninos negros, mas tem um menino branco. Aí o menino falou assim, eu também sou negro, né? Aí eles, para de graça, tá? E aí tu vê que isso aparece, entendeu? Você vê, eles viram o Baco, não sabiam quem era, mas eles viram trajado, né? Falou assim, pô, ele tem mó queixão, caraca, ele é bonitão, não sei o quê. Tipo, homens falando dentro da privação de liberdade. Todos os homens são bonitos, gente. Eles não é bonito, é pintoso. Ele falou, a pessoa não é bonito, cara, é pintoso. Aí eu, tá bom. Desconstruir estigma, inclusive entre colegas, porque às vezes a gente não pode fazer algo dentro de sala, mas às vezes o aluno não vai ter culhão até na escola, né, para bater na porta do professor que é babaca e chegar e falar. Às vezes a gente do privilégio que está no corpo docente e chegar e enfrentar um outro professor, e chegar e falar que um posicionamento de um colega está sendo racista, chegar e falar que o colega está sendo machista. A gente vai esperar que o adolescente, ou então uma pessoa que está privada de liberdade, bote o dedo na cara do diretor? Às vezes a gente tem que ser esse agente que assegura o direito para quem está mais fraco ali, né? Porque na matemática, eu acho que isso é mais violento, né? Porque a matemática é vista como um lugar neutro. No entanto, como você falou, ela é muito associada, a matemática é muito associada à branquitude, né? Sim. Até historicamente, você falou no Egito, mas tem essa visão de que a matemática começou na Grécia, tem outra, que é uma visão historicamente muito errada. Então, toda essa... E a imagem de o estereótipo, né, de uma pessoa boa em matemática é a imagem de um homem branco. Né? Só que, apesar disso tudo, por ser dita exata, a matemática é muito associada à branquitude. Né? É muito associada à neutralidade, ser exata. Então, isso torna mais violento. A matemática é a mais violenta das disciplinas, eu acho. Então, é bom pensar na necessidade desse enfrentamento quando você estiver no lugar de professores e professores. Disputa de fazer trabalhos que sejam coletivos mesmo. Eu estou falando da privação de liberdade, gente, mas eu tinha que até falar isso antes, né? Eu sou abolicionista penal. Isso é para outro campo, vocês me mandam mensagem no e-mail e a gente troca num bar ou alguma coisa assim. Mas eu não acredito na prisão. Mas isso não é a pauta de hoje. Isso é como a gente, como educador, nesses espaços. Mas eu não acredito. Então já é meio polêmico, porque eu já acho que a gente tem que pensar o quê? Antes de pensar no adolescente no Degaze, e porque a gente tem que falar também dos outros corpos que estão ali, crianças, são os agentes socioeducativos, os agentes penitenciários, que são os culpados de tudo. Tudo que o Estado não faz, jogam nessas pessoas que estão lidando com esses. O que o adolescente era antes? Às vezes o sujeito é só visto quando ele entra na prisão ou dentro do Degaze. Tem garoto que não tinha nem identidade, que tinha que botar aparelho, mas não tem aparelho, que precisava usar óculos, mas só descobre dentro da privação de liberdade, porque nunca foi no hospital, nunca foi atendido. Então, assim, como a precarização desses trabalhos também é difícil, como a gente, enquanto sociedade, é muito fácil a gente botar neles, entendeu? É muito fácil a gente lavar as mãos e dizer que o que aconteceu só é culpa por exemplo, no Rio, é a culpa da dinâmica entre tráfico e polícia. Não, a gente, enquanto sociedade, tem uma parcela aí de distanciamento do assunto, né? E aí, eu queria finalizar
fala com essa atividade que eu propus no início, sobre antes que a vida apodreça. E aí eu não sei onde está a pasta aqui. Onde está a pasta aqui? Antes de passar um vídeo, eu queria saber quem se sente à vontade. Assim, legal seria que todo mundo que escreveu pudesse falar. Mas eu queria saber quem quer compartilhar o que quer fazer antes que a vida apodreça. Foi o que eu falei no início da aula. Antes que a vida apodreça, Cadu também se pensar em alguma coisa agora. Antes que a vida apodreça, alguém fez e quer compartilhar? Não é possível. Ninguém Aí eu fiz Quer? uma coisa assim, eu queria que a vida acabasse, né? Aham. Eu queria fazer uma vez então, uma coisa que eu quase queria fazer uma coisa que fosse relevante para o outro. Eu faço pouco, legal para o Uhum. Muito bom. Qual é o seu nome? Yara. Yara, obrigada. É muito bom aprender algo novo e também fazer algo que a gente é uma boa meta. Mas alguém, gente, quer compartilhar? Às vezes pode ser fazer um origami, gente. Ninguém precisa assaltar um banco e ficar milionário, né? E antes que a vida apodreça. Tem que se formar, eu sofri tanto para depois. Deixar o challenge ficar tendo a lápide. Aqui já cálculo 1, 2, 3. Mais alguém, gente? Pode, né? Ih, vai mandar alguém. Já antes dele isso. Ele vai mandar uma poesia aqui. E aí, Vitor, antes que a vida apodreça? Quero escrever. Assim, eu sempre penso que eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de escrever e eu acho que não vai dar tempo, assim, que é muita coisa. Não vai dar tempo até eu morrer de escrever tudo que eu quero escrever. Eu gosto de escrever. Isso é bom. Eu quero, antes da vida apodreça, eu quero não me preocupar. Eu acho que eu fico sempre... A vida, desde que eu penso nisso, que eu tenho crescido assim, eu fico sempre muito preocupado com alguma coisa, sabe? Às vezes aqui, às vezes no trabalho, às vezes na família. Antes que a vida apodreça, eu queria olhar para a vida e não ter... É possível, né? Mas, sei lá, olhar para os meus pais e ver que tá tudo bem, olhar para o meu bolso e ver que tá tudo bem. Eu acho que eu quero não me preocupar. Oberdan, Marcelo, antes que a vida apodreça, querem dizer o que pensa? Oberdan já riu, tipo assim, caraca. Tipo, sobrou para mim. Eu gostaria de deixar frutos, né? Seja através do trabalho, seja através da minha vida, né? E eu acho que é isso. É uma boa meta. Deixar frutos. Marcelo, quer compartilhar? Rima com... Estou pensando aqui. Eu acho que sim, vou falar assim, como... Posso falar? Pode? Eu nem sei, o Oberdan falou, acho que alguém falou. Posso? Ah, tá. Vou falar assim como pai, né, como professor, tentar deixar o mundo melhor possível, né, para os meus filhos e ter aquela sensação de que eu pude, de alguma forma, contribuir, né, com os meus alunos, né, da EJA e da licenciatura em matemática, né, para que eles possam estar pensando num mundo muito diferente do que nós temos agora. De alguma forma, cada um, no seu espaço, no seu território, possa contribuir para fazer a diferença, né, para uma sociedade diferente, para um mundo diferente do que nós estamos tendo aí.
pensando assim, nessa perspectiva, né? De cada um poder estar fazendo contribuindo, né? Aquele trabalho mesmo de formiguinha. Sim. E É isso. deixar Mais esse alguém, mundo gente? diferente. Ai, desculpa, perdão. Mas é Mais isso. alguém, gente, para compartilhar? Eu posso falar. A gente só poderia se gostaria de viajar para pelo menos um país de cada continente ou então um estado do Brasil. Quer dizer, cada estado do Brasil. Acho que não é tão grande que não explorar. Vamos tentar. Alguém mais? Eu sei. Só para ver pessoas um pouco mais. Desculpa, é que eu cliquei para. Mas aonde está o vídeo agora? É. Independência financeira. Tá aqui, ó. Eu cliquei já, mas onde ele aparece? Ele não apareceu, entendeu? Peraí, tá por aqui. É porque ele não estava aberto. Né? Eu já vi assim, eu já vi lá em Tem cima, que- eu nunca tinha visto absurdo. Eu boto em cima. Isso, não tá aparecendo, calma. Isso. Esse Não, PDF é a mas sua pode fechar, apresentação. fecha. Tá. Porque não vídeo tá estaria, aqui. porque não estaria passando se não tivesse. Isso que eu ia falar, abrir com, aí vai dar a opção do meio, que você aparece. Peraí, tem um negócio aqui. Não, não é isso Ah, não, nossa. essa captura de tela. Eu sei, mas achei que tava aberto. Tá bom. Deixa eu ver aqui. É abrir com Isso, ele abre com, aí bota no... filme. Bota filmes de TV, talvez. Aí, abri. É porque eu acho que só. Não, é porque eu acho que só tem. É só áudio? Não. Tira disso. Era para aparecer, mas não. Vamos tentar outro. Vai lá de novo. Aqui, e abre ó. com- Não, é isso. É isso. Mas é essa, tá Que vendo? estranho. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu tentar abrir com outro, peraí. Fecha isso. Mas não adianta. Ele não É, obedece. não Ó. reproduz. Será que talvez com outro? Vamos feche? tentar com outro. Isso, não consigo nem fechar isso aqui. Travou legal. Talvez abrindo o documento de novo. Peraí. Abrir com. Tentar É filme esse aqui. Não, esse já foi, esse foi o mesmo. Tá. Calma. Cadê Media Player? Tem no Media Player. Ah, tá. Agora Não Ih, vai. não vai. Então a gente só Não, escuta, vai. gente. Por quê? Acho que ele dava para continuar com a configuração. Mas aí o negócio é. Vai demorar, Se vai sabe? demorar, né? Deixa eu tentar só mais um. Ai. É, porque os meninos aparecem, né? Mas. Mas não tem nada. Então a gente coloca só. Quero não fazer. É, porque tá vendo? mal, se Tá tocando, mas não tá. Clica no botão direito aí, fecha ele. Conseguiu fechar? Fechei. Agora, o que você falou? não, é um vídeo. Já fez. Tu acha que nesse, Cadu? Não, Esse já foi. É, já foi. Não, tá bom. Nem sei. Deixa eu ver só se. Eu clico e ele abre. Nunca aconteceu isso. Não escolho Deixa eu ver se- o quero ter dinheiro para. É, o ruim é que eu não consigo nem voltar, né? Aí não tenho visão do. Né? Tá no drive, não? Vídeo. Tá, mas daqui que acessa eu não vou prender Vai a galera demorar. até 9h30. Isso aí é. Mas enfim, gente, tem um vídeo aqui que os meninos falam o que eles querem fazer antes da vida apodrecer. E aí eles falam, tipo, antes da vida apodreça, que a vida apodreça, eu quero ter dinheiro para ir no cinema. Antes que a vida apodreça, eu quero ter dinheiro para dar ração para os meus gatos. Antes que a vida apodreça, e eles vão falando, quero ser um filho melhor para minha mãe. E aí é interessante porque a gente vê como eles têm pretensões, que às vezes
fazer grandes coisas antes da vida apodrecer, mas o grande para eles é, às vezes, ter dinheiro para dar um rolê. E aí, só que eles ficaram muito animados, né, com essa atividade. Eu lembro que o Cauã, que foi um menino que me apeguei muito e eu continuo em contato com ele aqui fora, ele estava começando a ir nas atividades e aí do alojamento dele, ele virou para mim, eu estava descendo o Degas, ele virou para mim e falou assim, Clara! Aí eu virei e não reconheci. Aí ele virou e fez assim para mim, antes que a vida apodreça. E assim, é isso que dá o sentido do trabalho. Assim, você deixou alguma coisa que ninguém vai conseguir tirar. Que a prisão vai tentar tirar, mas não vai tirar, que o tráfico vai tentar tirar, que a polícia vai tentar tirar, mas que alguém acreditou nele durante o processo. E a gente só está aqui porque pessoas acreditaram na gente também. Sim. E aí, a importância, mesmo trabalhando matemática ou português ou qualquer coisa, da gente sermos pessoas que acreditam não só na educação, mas acreditam nesses sujeitos que estão ali. É para além do crime, do ato infracional, mas como seres múltiplos. É o que eu queria deixar com eles, mas é esse. Tem um. Tô sentindo aqui. Tem poder. Mas... Tá normal. Eu botei no mudo para. Será que nós vamos a partilhar da tela? Não. Acho que Tá compartilhando? Isso aí não. Não, já parou o compartilhamento, ela fechou lá. Eu acho que deu uma travada geral, assim, legal. acho que não tô no compartilhamento, não. Tá compartilhando. Tá compartilhando. Olha lá. Ó. Isso? Parar de partilhar. Para de compartilhar. Vai, agora vai. Oh, meu Deus da luta. Essa TV aqui funciona? Não. Não? Boa, mas candiosa. Que tinha no pendrive. Vai. Que eu... Esse no pendrive, acho que dá como teria com o primeiro também. Acho que foi. Será? Mas que é bem curtinho, gente, o vídeo. É mais... É melhor. Oi? Você tentou aplicar 2 vezes? Eu cliquei uma vez só. Fica 2 vezes. Vai. Não. Não, Vamos botar no normal. Vai lá no primeiro abrir. Abrir lá em cima. Primeiro. Lá em cima. Lá em cima. Isso. Apertei sem querer também. Toda torta, né? Não, acho que... Por mim já deixei ir, Vai Vamos ver o que ele mais... Não tá nem mais tocando. Agora tem uma. Mas é porque tá sem áudio. Não, eu botei de novo, mas não, agora tá... Travou legal, mas tá bom. Exatamente. Foi, a mensagem foi. É isso, gente. É porque... não. Porque aparece a cara dele. Não só a cara, mas assim, é o material também, aí botar ali, aí imagina vaza e sabem que é a oficina, né? Mas fiquem com a imagem, assim, imaginem. Mas é isso. Valeu. Então, legal. Falou, gente. Obrigado aí. Tchau, Bernão, Marcelo. Eu te agradeço. Obrigado. Foi muito boa bom ouvir noite pra vocês. Tchau, Foi Ana. mesmo. Tchau, Carlos Eduardo. Pode ser verdade. Tchau, gente.